Olá, espectador! Já faz mais de 3 meses desde o último vídeo desta série, então está na hora de atualizar a lista de descobertas interessantes em formatos curtos de vídeo, como Reels e TikToks, que vocês costumam me enviar. Hoje vamos assistir e comentar essas descobertas. Sejam bem-vindos! Essa música me lembra um pouco aquela música do meme do hamster. Tudo para a criação de cobras do milho e lagartixas leopardo, além dos próprios répteis. É assim que acontece o nascimento de uma libélula, caso vocês não tivessem ideia de como é. O que vocês estão vendo é o processo da última muda de pele de uma libélula, nesse caso de uma chamada Anisoptera, que são grandes, que obrigado por assistirem. Elas podem passar até vários anos debaixo d'água na forma de larva. Essa larva, como ocorre com os insetos, troca de pele até aproximadamente 10 vezes. E se praticamente todas as mudas das larvas acontecem debaixo d'água, já que é lá que elas passam a maior parte da vida, a última muda acontece quando a larva sai da água. Além disso, nos últimos dias de vida, ela vai se aproximando cada vez mais da superfície da água para verificar se já é o momento certo para sair da muda. Então ela sai, procura um lugar adequado para essa muda, como por exemplo, um talo de grama, se prende ali e dessa larva sai uma libélula adulta, que depois de secar e esticar as asas, simplesmente voa embora. Curiosidade, veja como são as larvas de libélula por baixo, é um choque total. As larvas de libélula, assim como os adultos, são predadoras e caçam graças ao lábio inferior transformado em uma espécie de pinça. Isso parece incrível, mas vamos falar sobre isso e outros aspectos da vida das libélulas em um vídeo separado. Agora, continuemos. Jesus! Assim que vi isso, pensei, não, preciso mostrar isso para vocês, porque eu sou o feliz proprietário justamente desse lagarto, e mais ainda de 2 exemplares, um macho e uma fêmea. Um episódio foi dedicado a eles. Vou mostrar esse lagarto, o Fred Camionca, e agora tenho uma parceira para ele. E o que vocês estão vendo aqui, essas danças, rebolados, twerkings e outras coisas, pelo que já consegui descobrir, são comportamentos de acasalamento. No entanto, acontece que esses lagartos, ou seja, especificamente o gênero Nephrurus, neste caso provavelmente Nephrurus leves, ou pelo menos são esses lagartos que eu tenho, eles também têm a tendência de balançar o rabinho e a parte de trás desse rabinho que é em forma de chicote, em caso de ameaça, caso de... Para eles eu sou uma potencial ameaça, certo? Por ser grande, às vezes elas se assustam comigo e também balançam o rabinho, o que é maravilhoso de observar. Vejam o que vai acontecer. Vou colocar o microfone aqui. Não gosto de pegá-la no colo porque ela fica muito nervosa e morde. No entanto... Ó Jesus. E justamente grita muito. Além de gritar, ela também morde. Ai. Beleza, vamos lá. É uma criaturinha engraçada. Mas isso é simplesmente ouro com essa música. Algo lindo. Esse é um vídeo muito interessante que encontrei há pouco tempo, literalmente alguns dias atrás. E eu também tive que descobrir sobre o que é esse vídeo. No começo, olho para essas árvores e não entendo direito o que está acontecendo, pois parece que tem algo ali, mas não dá para saber do que se trata tudo isso. E acontece que nessa árvore, aliás, como dá para ouvir no vídeo, há cigarras sentadas em grande quantidade. E como existem lugares no mundo onde há simplesmente muitas cigarras, elas acabam ocupando essas árvores em grandes quantidades. E meus queridos, respondam para si mesmos. Do que se alimentam as cigarras? Como vocês pensam? E aqui a resposta é muito simples. As cigarras são animais herbívoros. Elas são percevejos homópteros e se vocês olharem para a parte de baixo da cigarra, verão que ela tem uma espécie de tromba aqui que fica escondida entre a base das suas patas. Essa tromba é usada para sugar a seiva das árvores ou de outras plantas. E algumas cigarras, como as que estão sendo mostradas neste vídeo, produzem grandes quantidades do que eu chamaria de melada. A melada é uma substância doce que, por exemplo, os pulgões produzem para agradar as formigas, que depois bebem essa melada, porque ela é realmente doce, e então as formigas cuidam dessa colônia de pulgões. Aqui funciona de forma semelhante, e essa substância branca, resultado da digestão de um alimento rico em açúcar, pode ser observada como uma espécie de chuva de melada nos lugares onde há muitas dessas cigarras.
Além disso, nos locais onde isso acontece, os moradores chamam em inglês de honeydew, que em português significa orvalho de mel, indicando que é algo doce. Aham, mais um vídeo maravilhoso. O que está sendo mostrado aqui não é resultado de inteligência artificial ou qualquer outra intervenção de inteligência artificial. Esta é uma gravação real com um besouro de verdade, especificamente um besouro da família Elatridae, ou seja, um elatrídeo. Há algum tempo, creio que no ano passado, quando estive nos Bieshad, mostrei para vocês besouros da mesma família daqui que têm exatamente a mesma habilidade. No caso deles, isso funciona assim. Na parte de baixo do corpo, eles têm uma espécie de trava. E essa trava faz com que, se virarmos o besouro de costas, ele consiga se lançar no ar graças a esse mecanismo. E, muito provavelmente, cair de pé. E se ele cair de novo de costas, repete a operação. E eu estou praticamente convencido, deixando de lado as legendas desse vídeo, que é um filme do Sudeste Asiático, porque é lá que aparecem esses besouros saltadores enormes, verdes e metálicos, que a gente não encontra por aqui. Os nossos geralmente não passam de 2 centímetros, o maior besouro saltador que temos chega a cerca de 3 centímetros de comprimento, enquanto lá realmente existem esses belos exemplares. E o próximo vídeo mostra aquilo sobre o que falei para vocês no vídeo anterior, sobre esses grandes, gigantescos besouros. E claro, eu estou me referindo especificamente a esses carinhas. Os besouros apresentados neste vídeo curto pertencem à subfamília dos Chilotrupes e Chalcosoma, como mencionado no vídeo anterior. Isso mostra que no Sudeste Asiático, onde este vídeo foi gravado, as lutas de besouros não só dessa subfamília, mas também da família Lucanidae, que tem mandíbulas enormes usadas para lutar pelas fêmeas, são consideradas um esporte. E normalmente você pode ir com o seu próprio besouro, ou pode apostar dinheiro em algum besouro e ver qual vai ganhar. A luta termina quando simplesmente um macho derrota o outro macho. Ou seja, ou ele joga o outro para fora da viga, ou simplesmente o levanta de tal forma que o outro macho, bem, será o perdedor. Então é assim que acontece, né? Eu não organizo lutas de besouros, mas também é divertido com eles. Tudo bem, Místico, você volta? O próximo filme é uma bomba visualmente. Quanto à muda das aranhas, vocês puderam observá-la em muitos dos meus vídeos. Esse processo consome muita energia e é muito perigoso para a aranha. Porém, o que está mostrado aqui é a muda do penúltimo para o último estágio de um macho adulto de aranha do gênero, provavelmente Pamphobeteus. E isso é algo tipo esse Pamphobeteus insignis ou algo assim, ou nigricolor. De qualquer forma, é uma maravilha. E ainda essas cores dos machos recém-mudados são tão incríveis, eles são tão azuis, e isso também não foi colorido por inteligência artificial nem por uma pessoa. Essas cores não são realçadas, elas são realmente assim. Só que precisam ser machos bem recém-mudados. Tenho aqui um macho supradulto de Pamphobeteus ultramarinos. Se ele trocar de pele para a fase adulta, também vou mostrar para vocês. Tentarei apresentar um vídeo de como essas cores podem ficar, pois é incrível. E já que falamos de tarântulas, vou mostrar mais um vídeo para vocês. Tá, essa tarântula é linda, com patas que refletem cores iridescentes. É uma das espécies mais populares no hobby. Essa é a minha primeira aranha dessa espécie, não desse exemplar em específico. Aqui estamos lidando com a tarântula venezuelana, a Psalmopeus irminia. Aranhas bonitas, velozes, às vezes defensivas, mas com veneno fraco. E me parece que essa é uma das melhores escolhas possíveis se quisermos começar a criar aranhas rápidas e arborícolas. Algo lindo. As patinhas com cores de gasolina fazem um efeito incrível de outro mundo. Ah, sim, vocês me enviaram esse vídeo muitas vezes e perguntaram se é falso, se é inteligência artificial, se faz sentido, se é real. Meus queridos, eu suponho, mais uma vez suponho, que o vídeo foi gravado no Sudeste Asiático. Por quê? Porque a aranha que está mostrada aqui é real. Ela é real, mas não está viva. Eu vou provar isso para vocês. Vejam, eu poderia fazer uma pegadinha dessas. 1, 2, 3, muitas vezes. Tudo isso é Siriopagopus minax. São aranhas muito comuns na Tailândia e em todo o Sudeste Asiático. E são aranhas que são capturadas em grande quantidade. Sério, tem muitas delas por lá. Além disso, você pode comprá-las praticamente em qualquer loja entomológica do mundo. E muito provavelmente essa aranha foi preparada e colocada no banco desse carro para imitar uma toca assustadora de uma aranha assustadora. Isso também indica que essa aranha não está viva, porque simplesmente aranhas dessa espécie e tarântulas em geral não fazem esse tipo de teia. Isso não é uma teia de tarântula. Isso nem parece uma teia de tarântula. É uma coisa estranha, não se sabe de onde veio. E fiquem tranquilos, essas coisas não acontecem. Aranhas não vão tomar conta do seu carro. Isso não acontece. Assim. Besouros bombardeiros.
Vídeos com esses besouros, que são popularmente conhecidos como Bombardier Beetles, ou seja, besouros bombardeiros, foram enviados para mim por vocês centenas de vezes. Qual é a desses besouros? Basicamente, a questão com eles é que, no mundo todo, dentro da família dos carabídeos, porque eles pertencem a essa família, existem cerca de 500 espécies que, usando substâncias químicas localizadas no abdômen, conseguem misturar essas substâncias e dispará-las na direção do inimigo. Essas substâncias químicas podem atingir uma temperatura de quase 100 graus Celsius, basicamente fritando o oponente. E muitos vídeos com esses insetos são, digamos, encenados, porque, por exemplo, aquele em que você vê um besouro do gênero Doristhenes mordendo um besouro bombardeiro e depois levando um jato dele, na verdade eles geralmente não deveriam se encontrar, e um besouro do gênero Doristhenes absolutamente não se alimenta desses besouros menores. Dá pra ver que isso foi armado e simplesmente alguém quis gravar essa cena que depois conseguiu milhões de visualizações? Se estiverem curiosos sobre a espécie do besouro, eu diria que é do gênero Pseróforos, mas teria que me aprofundar em todas as subfamílias que incluem os besouros bombardeiros, pois existem muitos deles. Um desses besouros esmeralda, na verdade, é fedorento. Temos aqui aranhas que foram meio que transformadas em zumbis. Nenhuma dessas aranhas, infelizmente, vai sair dessa situação. E todas essas aranhas são, suspeito, o resultado de várias semanas de caça de um único indivíduo caçador. Os caçadores são himenópteros do gênero Celifron, que também podemos encontrar na Polônia. Também, alguns anos atrás, apareceu aqui o Celifron curvatum, sim, eu sei como isso soa, mas esse é realmente o nome em latim, não posso fazer nada quanto a isso. E esses são, não quero dizer vespas, então vou ficar com himenópteros. São himenópteros que na natureza, quando adultos, caçam aranhas. E por que eles caçam essas aranhas? Eles caçam essas aranhas para imobilizá-las, ou seja, picá-las, paralisá-las, levá-las para o ninho, do qual, aliás, tiram o nome, porque esses ninhos parecem feitos de argila. E lá nesse ninho essas aranhas ficam esperando. Como elas não estão mortas, não começam a se decompor. E aguardam as vespas por ovos ao seu lado. Das ovos nascem larvas que devoram as aranhas, que permanecem frescas, pois não estão mortas. Depois elas viram pupas, uma nova vespa emerge e o ciclo recomeça. Coisas assustadoras, mas muito interessantes. A próxima cena não é um vídeo, mas uma foto. Meus queridos, muitos de vocês diriam que isso é novamente a inteligência artificial, ou seja, inteligência artificial presente neste episódio. Não, errou. Isso não é inteligência artificial, isso são os chamados Sgarbi. Essa foto mostra um primo muito próximo do Tsik, mencionado anteriormente. A imagem mostra um percevejo homóptero, cujos parentes também são encontrados na Polônia como os Garbi cornudo, que também possui chifres peculiares no tórax. E meus caros, a família dos Sgarbovatic, ou seja, Membracidae, inclui insetos tão absurdamente estranhos que é o fim do mundo. As espécies tropicais, como as que vocês estão vendo agora, são algo de outro mundo. Elas podem ter estruturas tão incríveis, e não só na forma desses espinhos, mas também simplesmente como estruturas de camuflagem, que às vezes eu nem consigo acreditar. E lá podem ter bolinhas, espinhos, podem ter folhinhas feitas assim. Tudo para se parecer com plantas ou evitar ser comido. Afinal, é difícil comer um inseto cheio de espinhos. Decidi mostrar isso para vocês porque é fenomenal. Ok, temos outra maravilha aqui. Vocês também me enviaram esse vídeo inúmeras vezes e perguntaram se isso é de novo inteligência artificial. Há muita inteligência artificial neste vídeo. Isso é real ou não? Sim, essa aranha realmente existe. Ele realmente é tão estranho e é chamado de aranha imitadora de folhas, ou seja, uma aranha do gênero Poultice, que na natureza são aranhas tropicais encontradas, entre outros lugares, na África e no sudeste da Ásia. E sim, ele realmente é tão estranho. Tem uma protuberância estranha no abdômen, e essa protuberância surgiu justamente para que essa aranha pareça uma folha e possa se camuflar como uma folha para que nada a coma. E acho que ele conseguiu. Essas aranhas são incríveis. Poultice malchotii ocorre naturalmente no Vietnã, entre outros lugares, e foi descoberto em 1843, se não me engano. E são aranhas incríveis que são primas muito próximas das nossas aranhas cruz. Trata-se da mesma família, a dos Araneídeos ou Araneidae. E além disso, não é um caso isolado, ou seja, não é apenas uma espécie de aranha. Existem provavelmente dezenas de espécies desses poultices, então são numerosos. Esse tipo de aranha parece um alienígena assustador, é uma tragédia. E agora é hora do último vídeo, que provavelmente é o pior de todos, porque mostra, bem, o que mostra,
Meus queridos, vocês veem aqui os dedos de uma pessoa que está segurando uma vespa, provavelmente, embora na verdade seja um tipo de polistes, ou seja, uma vespa papel. E dessa vespa papel eles estão tirando algo do abdômen dela. E essa coisa é um dos exemplos mais insanos de parasitismo que eu conheço. Acho que vocês nunca ouviram falar de algo como insetos Strepsiptera. É uma ordem muito pequena de insetos. Na Polônia existem, se não me engano, apenas 7 espécies. E são insetos muito pequenos e totalmente estranhos, onde os machos conseguem voar, têm asas, mas não se alimentam. E as fêmeas têm forma de larvas, ou seja, as fêmeas não têm boca, não têm olhos e vivem no traseiro das vespas. É um absurdo, né? E não são só as fêmeas, mas também as larvas que parasitam as vespas, principalmente do gênero Polistes. Mas não só, porque podem parasitar também traças ou percevejos. Basicamente, funciona assim. Esse inseto Strepsiptera entra no corpo da vespa e depois fica saindo pelos tergitos dela. Tergitos são aquelas placas individuais que formam a carapaça externa do abdômen. Como mostrado no vídeo sobre as vespas de papel, os tergitos foram detalhados. É justamente debaixo desses tergitos que por vezes surge uma bolha preta. E isso é o traseiro da fêmea, porque ela precisa se posicionar para a cópula com o macho. Então ela expõe seu abdômen e espera o macho chegar, aí acontece a cópula e depois o ciclo se repete. Ou seja, ela põe os ovinhos, blá blá blá. Mas isso é tão maluco, porque elas não se alimentam, não enxergam, vivem dentro dos corpos das vespas. Incrível. Avisem se vocês gostaram deste episódio e se aprenderam algo interessante aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos. Oi!